César, de manter a nossa pontualidade com os nossos... Nós já estamos ao vivo. Que bom. Nossa live já começou. Olá a todos e a todas que estão aqui com a gente hoje. As nossas lives têm sido marcadas por muita emoção, né? A emoção da gente estar conseguindo fazer um projeto que a gente tem muito carinho, que a gente trabalhou muito para construir. A gente está contando com convidados e convidados que a gente tem muito respeito, muito carinho, muito agradecimento de terem topado estar aqui com a gente, ajudando a construir esse ciclo de debates. E hoje a gente está chegando no último dia dessa primeira fase do nosso projeto. E por isso a gente está muito grata e muito feliz. Assim, a gente tem muita felicidade de ter conseguido chegar até aqui. Muitas das vezes a gente se arrastou para chegar até aqui. Então, cada uma de nós que assistiu, participou, estava aqui atrás dos câmeras ou atrás para fazer o projeto caminhar, enfrentou coisas que são resultado desse momento que a gente está vivendo socialmente, coletivamente, e que são muito agravados por um sentimento, eu acho, aí eu falo agora pessoalmente, por mim, com revolta, de saber que essa tristeza, que essa dor da separação das pessoas que morreram, das pessoas que ficaram hospitalizadas, das pessoas que saíram essa doença, poderia ser tratada por políticas públicas responsáveis e comprometidas com a vida e não comprometidas com a morte. Né? A gente está aqui hoje num momento que é um momento triste para quem é da educação no Amapá, para quem é da história do Amapá. A gente perdeu um grande colega, o Carlos Alberto, de Covid. Então, a live de hoje é uma homenagem a ele e aos outros 480 mil mortos, que está chegando a marca de quase 500 mil mortos, que encarada com responsabilidade, encarada por políticas públicas adequadas, a gente não estaria enfrentando esse número de mortes, esse número de documentos, dessa tristeza social que a gente está vivendo. A gente está num momento histórico de muita dor, de muita angústia. E poder estar fazendo um trabalho com ele, em momentos aliviou essa dor, aliviou essa angústia. Então, em nome do PDD, em nome do projeto de extensão da escola, a gente queria agradecer muito a todo mundo que esteve com a gente, a todo mundo que está nesse projeto. Vocês vão receber, quem está inscrito no projeto vai receber um questionário que a gente queria pedir muito que vocês respondessem, porque vai ser a base para a gente construir a segunda parte desse projeto, as oficinas que vão acontecer no segundo semestre, para fazer a avaliação de como foi até aqui. A gente vai usar esses dados também para pensar novos ciclos de debates, pensar o que trabalhar nas próximas edições do evento. Então, por favor, quem está inscrito, quando receber o questionário, se pudesse responder e mandar para a gente agradece. Vai servir como dado, como base para reflexão e construção das nossas próximas ações. Então, muito obrigada quem esteve com a gente, quem está com a gente, quem estará com a gente. Muito obrigada, César. E desejo a todas e todos mais uma sessão maravilhosa de discussão sobre as atividades. Obrigada. Maria, pode passar para fazer a MC aí da live. Boa tarde, eu sou a Maria Fernanda, estagiária desse grupo de pesquisa maravilhoso. E hoje nós estamos aqui com
o professor César, que vai estar palestrando sobre o tema Entre Revisionismos e Omissões, o ensino sobre a ditadura militar na Amazônia. E eu vou deixar o senhor começar já a sua palestra, certo? Perfeito. Muito obrigado a todos, né? Muito obrigado a todo mundo que está assistindo, né? Então, meu nome é César Augusto Queiroz, eu sou professor do Departamento de História da UFAM e coordeno na UFAM o Laboratório de Estudos sobre História Política e do Trabalho na Amazônia, o LABUTA, o nome do laboratório, que é um laboratório que a gente tem discutido questões relacionadas à ditadura militar, ao golpe civil-militar, à história política e temas similares, história do trabalho, enfim. E é muito importante que a gente consiga fazer a conexão entre os nossos grupos de pesquisa e os nossos laboratórios, e por causa disso eu gostaria de externar a minha enorme satisfação em participar desse curso de extensão A Memória vai à Escola, Ensino de História e de Ditadura Civil-Militar, organizado por esse grupo de pesquisa, né, da professora Maura, da professora Júlia, que é o grupo de pesquisas Democracias e Ditaduras. E espero que essa participação possa anunciar uma série de outras relações, uma série de outros intercâmbios que nós possamos fazer entre os nossos grupos de pesquisa. Bom, mais do que tudo, né, eu imagino que essa discussão de hoje não é uma palestra, né, não é uma conferência, é, acima de tudo, uma conversa entre professores que trabalham, que ensinam, que trabalham com ditadura civil-militar e que têm preocupações efetivas nesse sentido. Então, muito mais do que qualquer outra coisa, é uma aprendizagem recíproca, né? Então, espero contribuir com o curso de extensão e, da mesma forma, espero que as questões também contribuam para a reflexão sobre a ditadura militar. Mesmo atuando, às vezes, em níveis diferentes de ensino, né? Então, ensino superior, enfim, né? Nós todos trabalhamos com a área de história, nós todos somos colegas, todos trabalhamos de forma lado a lado, horizontal. É fundamental que a universidade cada vez se aproxime mais da educação básica, cada vez mais possa acompanhar os egressos, aquelas pessoas as quais nós formamos, né, e que estão no mercado de trabalho e, por vezes, acabam não voltando para a universidade. Então, projetos como este, que tem por objetivo incentivar, estimular, promover um efetivo diálogo com a educação básica, com os professores da educação básica, são projetos que realmente têm que ser muito elogiados. E, nesse sentido, eu me coloco sempre ao lado desses projetos, né? Bom, eu sempre tenho muita satisfação em participar dos projetos que ocorrem no Amapá, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo Amapá, tenho uma relação muito boa, tanto pessoal quanto profissional, com todos os colegas daí, professora Maura, professora Júlia, professora Sidney, professora Lara, professora Adalberto, né? E eu atuo como professor credenciado no programa de pós-graduação em História do Amapá. E tenho aí 2 orientandos, né, a Tatiana e, mais recentemente, nessa última seleção, Mauro Rabelo. E ambos trabalham com a questão da ditadura militar, e me parece que o Amapá tem feito um trabalho muito importante assim, sobre a discussão da ditadura militar, do golpe civil-militar na Amazônia. Eu parabenizo a todos os professores e todos os alunos que desenvolvem essas pesquisas, né? Vivemos em tempos de pandemia, né? Esses tempos de pandemia em que o trabalho é remoto, que os encontros são remotos, que os abraços são remotos, em que o país se aproxima perigosamente e assustadoramente de uma marca de 500 mil mortos, quase 500 mil de brasileiros mortos em virtude do vírus e da negligência, e a gente se acostumou, né, dolorosamente neste último ano com a distância. E preparando essa fala de hoje, eu me lembrei, né, que, salvo engano,
O último evento presencial do qual eu participei foi justamente aí no Amapá, no final de 2019, que foi aquela 4ª jornada de História do Trabalho na Amazônia, em que eu dividi uma mesa com a professora Edilza e com o professor Sidney, que era mundos amazônicos em tempos de ditadura, uma coisa assim. E de lá para cá, a gente está neste caminho das palestras remotas, das bancas remotas, das reuniões remotas, né? E felizmente a gente tem, né, essas ferramentas, esses recursos que possibilitam que a gente consiga produzir, que a gente consiga manter as nossas bancas, manter os nossos eventos, com todas as dificuldades, lamentando profundamente aqueles que nos deixaram. Aqui na UFAM, nós também tivemos perdas seríssimas de colegas que eram muito próximos de nós e que não estarão mais na universidade quando nós retornarmos. Eu imagino que as universidades, de forma geral, e a UFAM, de forma particular, devam fazer um memorial para esses alunos, para esses professores que nos deixaram durante essa pandemia. A gente não pode simplesmente voltar a trabalhar presencialmente e esquecer de tudo o que aconteceu, né? Então tem que haver efetivamente uma sinalização da presença desses nossos colegas que nos deixaram e que deixaram a vida na universidade, né? Então a gente está nessa situação de ensino remoto, e o último evento presencial que eu participei foi, por coincidência, justamente aí no Amapá, né? Um evento muito bacana, né? Participou a professora Fabiana Popinigiz e vários outros colegas, né? Que até a gente saiu para jantar aí, muito legal. Bom, eu gostaria de me apresentar não como professor do ensino superior, né? Porque, embora hoje eu seja um professor da Federal do Amazonas, né, já há alguns bons anos, eu tenho uma trajetória também no ensino fundamental e no ensino médio, né? Então, tive muitos anos trabalhando na educação na rede estadual, na rede municipal de Porto Alegre. Eu sou do Rio Grande do Sul, embora trabalhe hoje no Amazonas. Trabalhei com ensino fundamental, com ensino médio, com EJA, né? Isso me traz, assim, pensar o ensino com muito carinho e pensar na educação básica sempre com muito carinho. Embora eu não seja propriamente um pesquisador da área do ensino, eu tenho pesquisado mais detidamente história política e história do trabalho. Recentemente eu fiz um projeto sobre o ensino de história da ditadura militar. Na fala de hoje eu não vou ainda apresentar dados concretos dessa pesquisa, eventualmente uma outra observação, porque ainda estou em fase de tabulação dos formulários, então eu vou deixar essa pesquisa para um outro momento, né? Já anunciando que é uma pesquisa que tem me dado bastante trabalho, mas também bastante satisfação, né? Bom, quando convidado pela professora Maura para participar desse evento, né, ela tinha falado, o professor tenta fazer a relação com o ensino, com a educação básica, de forma geral. E aí eu formulei um título na ocasião que era Entre Revisionismo e Omissão, o estudo sobre a ditadura militar na Amazônia. Basicamente para a gente pensar em dois níveis, né, em dois momentos. Um primeiro momento, basicamente sobre o ensino sobre a ditadura militar, e num segundo momento, um ensino sobre a ditadura militar na Amazônia. A especificidade de nós trabalharmos a ditadura militar na região amazônica, né, e nos estados que compõem esta região amazônica. Não é minha intenção aqui nessa fala dar respostas, chegar a conclusões, estabelecer questões mais definitivas, muito pelo contrário. Assim, meu objetivo é fundamentalmente levantar algumas questões, promover algumas indagações para uma reflexão conjunta, coletiva, né? E espero que vocês possam, ao final da fala, identificar, né, práticas, identificar condições de trabalho na fala que eu vou fazer, né? Assim, nesse primeiro momento,
Eu vou falar brevemente sobre o ensino da ditadura militar de modo geral, né, para, num segundo momento, pensar mais especificamente o ensino da ditadura militar na região amazônica, né? Bom, e a primeira coisa que temos que pensar, né, é que nós vivemos tempos muito difíceis, né? Tempos marcados por um discurso profundamente autoritário, beligerante, que busca reduzir os espaços de debate, os espaços democráticos, desqualificando discursos que sejam em oposição aos discursos ora hegemônicos e que mostram uma profunda intolerância com o contraditório. A beligerância é tamanha que os argumentos são, via de regra, questionados não da base de outros argumentos, mas na base de imposições. E é com isso que nós estamos lidando, com um discurso negacionista que nega a ciência de forma geral e que nega, mais particularmente, as ciências humanas, né? Nega particularmente a história, né? Colocando a história como um discurso igual a qualquer outro, né? Um discurso voltado, sobretudo, para comunistas, né? e pessoas doutrinadoras, né? Diante disso, nós temos uma visão que busca fazer uma reabilitação da ditadura militar, justificando o golpe civil-militar de 64 e buscando fazer com que haja uma memória apologética desta ditadura. Basta a gente perceber que a composição do atual governo é uma composição fortemente marcada pela enorme presença de militares em postos-chave do governo. O próprio ministro da Saúde, até pouco tempo atrás, era um militar. E o discurso que justificava a manutenção de um militar num posto técnico e importante, como é o posto do Ministério da Saúde, era justamente o mesmo que justificava a utopia autoritária da década de 60 e 70, que é o know-how dos militares, né? Os militares técnicos estarem acima da política, né? Então, pensar a aproximação dos discursos atuais com discursos que remetem à década de 60 e 70 nos coloca face justamente a essa memória apologética, a esse discurso de reabilitação da ditadura militar a partir de uma posição profundamente reacionária. Neste cenário de negacionismo, né, de reabilitação da ditadura militar, há uma tentativa de fazer uma equivalência dos discursos, né? Nesse sentido, o videozinho do YouTube, né, o WhatsApp da família, né, a fala de um colega ganham a mesma legitimidade ou mais legitimidade que a própria fala do professor em sala de aula. Parece que estamos perdendo terreno nesse sentido, né? Fica muito difícil para nós, em sala de aula, mantermos o nosso discurso embasado numa produção estritamente acadêmica quando somos constantemente interpelados por posições que carecem de qualquer embasamento científico, né? Então, e não é nem a tentativa de buscar um embasamento científico. Esse discurso negacionista, ele parte do pressuposto que não há necessidade deste embasamento científico, pois é um discurso que nega a ciência e que propõe a equivalência entre esses discursos. Com isso, né, o que chega para a gente em sala de aula é uma situação em que os saberes incorporados por esses nossos alunos, sempre pensando que o saber histórico não é um monopólio da universidade, né? O saber histórico ele é produzido das mais variadas formas, e há toda uma discussão no âmbito da história pública que faz com que nós pensemos as condições da produção e da divulgação desse saber histórico, né? E o nosso aluno chega com saberes históricos incorporados das mais diversas formas. E esses saberes históricos entram, na maioria das vezes, em contradição
com as posições adotadas pelos professores em salas de aula. Posições essas embasadas pelo pensamento científico, pela produção acadêmica, pela historiografia, né? O que cabe neste momento aos professores, ao buscar discutir esses temas, acaba sendo a contradição e a denúncia de que esses professores são comunistas, doutrinadores ou algo do gênero, né? Como proceder o professor em sala de aula diante desta situação? Quando, a partir de uma aula amparada na produção acadêmica, é interpelado e confrontado por essa memória incorporada pelos alunos. É por uma visão que é incorporada de um saber histórico difuso e distinto, né, mas que se torna, para aquele aluno, um saber histórico efetivo, que é confrontado com o saber do professor. E aí entra aquela questão, né? Quem de vocês, professores de história, nunca foi interpelado por um aluno, por um familiar, por um churrasco de família, né? Que se tu não estava na ditadura militar, tu não tem idade para estar na ditadura militar, como é que tu vai saber o que aconteceu na ditadura militar? Eu estava lá, eu é que sei, né? Então, o que passa é um confronto básico entre duas formas distintas de aquisição do conhecimento, que são história e memória. Muito mais do que a confrontação, talvez essa situação se torne para o professor uma oportunidade de demonstrar e discutir a especificidade da produção do saber histórico. Ou seja, qual é a especificidade do conhecimento que nós produzimos e o que distingue esse tipo de conhecimento deste outro que é obtido por meio da memória, já que memória e história são diferentes formas de acesso ao passado, que não podem ser hierarquizadas e nem colocadas, essa é verdadeira e essa é falsa. São diferentes. Nós temos o passado, temos a história e temos a memória como distintas formas de acesso a esse passado, né? Então, acho que, se nós pensarmos que estes momentos de contradição, muito mais do que gerar uma polêmica ou algo do gênero, podem ser entendidos como oportunidades de nós mostrarmos para os nossos alunos de que forma nós produzimos a história, de que forma o conhecimento acadêmico, o saber histórico academicamente produzido é elaborado, né, e mostrar para eles as diferenças entre essas formas distintas de acesso ao passado, né, talvez permita que eles compreendam as diferenças. Né, talvez. Né, como disse no começo, né, muito mais do que respostas são sugestões, indagações e questões para que a gente possa pensar juntos. Né? Bom, e aí há algumas especificidades que dão ao ensino da ditadura militar um caráter mais complexo. Né? Em primeiro lugar, é importante pensar que toda história, mesmo a história da Grécia Antiga, né, ou da sei lá o quê, né, é uma história contemporânea. Né? E a história contemporânea porque ela é produzida, ela é pensada justamente a partir de preocupações e indagações do tempo presente. Então, nós, historiadores, quando formos discutir qualquer tema, né, a gente está discutindo a partir de questões de metodologias, de abordagens que são colocadas nos dias atuais. Por isso que a história ela está sempre em construção. Né? Caso contrário, não teria, já escreveram tanto sobre a Grécia, não teria mais nada para ser escrito. E sempre há o que ser escrito, porque a história sempre está em processo de construção. Então, se nós entendermos a história como uma história contemporânea, em que as preocupações do tempo presente são levadas ao nosso objeto, para que nós possamos, a partir daquele objeto, entender também mecanismos de funcionamento do tempo presente, a gente vai entender que esta história ensinada, ela também parte justamente de preocupações do tempo presente.
E nós vamos levar para a sala de aula, e os nossos alunos vão trazer questionamentos que são questionamentos do tempo presente. Nesse sentido, é importante sempre pegar aquela frasezinha do Nohar, né, de que a história contemporânea pode ser entendida como uma linha que separa o que ele chama da história hoje viva da história hoje morta. Né? Ou seja, uma história em processo de extrema construção. Nós estamos na história viva e levamos esses questionamentos da nossa história viva para aquela história do passado e trazemos ela de volta para a história viva. Este é o dinamismo da história. Esta é, ao mesmo tempo, a excepcionalidade, a especificidade e o dinamismo que a história nos apresenta. Né? Bom, mas se nós entendermos a história do tempo presente, toda história é história contemporânea, toda história é vista a partir dos olhos do tempo presente, mas há uma história que é mais próxima de nós, que é aquela história que está dentro dos limites de uma geração, de uma vida. Né? Não há livro, acho, mais emblemático sobre a história do tempo presente do que o livro do Hobsbawm, A Era dos Extremos, né? Que é basicamente a vida dele. Ele nasceu em 1917, ele perpassou todo o breve século XX, né, como estudioso e como sujeito da história, atuando ativamente nos movimentos sociais. Então não há, talvez, exemplo mais bem acabado de uma história do tempo presente, talvez, do que o livro do Hobsbawm. Né? E o Hobsbawm, quando discute a história do tempo presente, ressalta sempre que é uma história inacabada, uma história que está em permanente construção. E esta proximidade da história, da nossa vivência, ela traz algumas especificidades. E a principal delas é, certamente, esta possibilidade do conhecimento produzido ser confrontado pelo testemunho daqueles que viveram aquele período, né, ou daqueles que têm acesso àqueles que viveram aquele período. Então, nesse sentido, não vai ter ninguém vivo na Grécia Antiga, né, para dizer como era a democracia grega. Né, mas vai ter pessoas vivas da ditadura militar que passam essa imagem de que é um tempo nostálgico, um tempo bom para essas pessoas. Né? E não estão erradas. A gente não pode julgar a memória. Aliás, nós, historiadores, não temos a função de julgar. O nosso objetivo fundamental no campo histórico é utilizar as ferramentas teóricas e metodológicas com a finalidade de fazer uma análise do material com o qual nos deparamos e do nosso objeto. Jamais julgar. Né? Então, a memória, e essa memória coletiva, né, ela não é julgada, ela é analisada. E ao entender esta memória, nós sabemos que a memória ela é seletiva. Essa memória é repleta de afetos, de sensibilidades, que normalmente está associada aos tempos da juventude. Né? E os tempos da juventude são sempre tempos bons. Eu costumo brincar, por vezes, né, que, para mim, a melhor década é a década de 80. Né, quando fala dessa coisa da memória. A década de 80 foi minha adolescência, né, o rock and roll, aquela coisa toda. A gente já pegava um violão, botava debaixo do braço, ia para a rua e se divertia um monte. Né? A década de 80 foi a década, economicamente, a década perdida, a década da hiperinflação, em que ainda estávamos, né, sob a vigência de todo aquele entulho autoritário. Né? Mas, do ponto de vista pessoal, né, nostálgico, afetivo, me traz recordações maravilhosas. Então, a memória é sempre seletiva, a memória é sempre afetiva. Né? Como contrapor a memória afetiva com uma história que parte de uma perspectiva analítica profundamente racional e metódica? Né? Nesse sentido, é importante a fala do Nohar, que fala que essa história do tempo presente é uma história que fere, é uma história que faz sangrar, porque rema fatalmente na contracorrente da imagem que uma sociedade tem necessidade de construir acerca de si mesma.
Então, aquela imagem nostálgica, afetiva, que eu trago da década de 80, né, se comparada com a imagem analítica da história, né, vai desconstruir a minha visão analítica, a minha visão afetiva da década de 80. Mas era tão bom na década de 80 para mim, né? Então a gente tem que compreender e tentar fazer uma discussão em sala de aula, e acho que isso é importante, né, de que existem diversas formas de acesso ao passado. A memória é uma delas. Não é melhor nem pior do que a produção do conhecimento histórico, mas é diferente. Portanto, temos que entender essa diferença entre essas duas formas distintas, né, de acesso ao passado. Bom, a história do tempo presente tem essas especificidades que eu mencionei, e tem mais uma que é fundamental, que é o fato de que ela está normalmente assentada sobre o trágico, né? Então, o Henri Russo, quando vai discutir a história do tempo presente a partir da análise do que ele chama de eventos traumáticos, né, vai mostrar que é recorrente, no âmbito desta história do tempo presente, a análise de momentos que funcionam como verdadeiras fraturas do século XX. Né? Nazismo, fascismo, Guerra Civil Espanhola, Holocausto, Kosovo, né? As ditaduras militares na América Latina, são todos momentos que são momentos caracterizados por uma fratura social. Em que esta memória construída ela ganha uma dimensão muito significativa, né? E estes eventos traumáticos, não é fácil de pensar sobre eles, né? Porque, de um lado, nós temos aqueles que se colocam como as vítimas, e, de outro lado, nós temos aqueles que tentam justificar as suas ações, né? E tentam construir uma narrativa e um discurso que justifique aquelas ações. Ah, mas não era assim. Não era assim do ponto de vista da memória. Então, para analisar esses eventos traumáticos, essas fraturas sociais que a gente menciona, né, são, nas palavras do Henri Russo, né, um passado que não passa, que é constantemente presente e que logo vai estar sempre sendo alvo de constantes polêmicas e jamais de consenso, porque é impossível ter consenso entre elementos como esses que eu mencionei. A Guerra Civil Espanhola, até hoje, é uma tentativa de reabilitação da Guerra Civil Espanhola. E esses eventos traumáticos acabam provocando, né, uma divisão, uma ruptura, uma fratura nesse tecido social. Justamente pelo fato de que há uma constante tentativa de reabilitação, há uma constante tentativa de justificação daquelas violências, daquelas violações dos direitos humanos, das práticas de tortura, né? E esse passado é um passado sempre em disputa, constantemente em disputa. Bom, nesse sentido, esse passado é um passado interminável. É um passado que está em constante reformulação. E como nós, historiadores, como nós, professores, trabalharemos esses eventos traumáticos em sala de aula? De que maneira trabalhar eventos que, ao chegar na sala de aula, os alunos já vêm a priori com um saber histórico que não é o saber histórico formalmente produzido, mas que é um saber histórico adquirido por meio da memória, por meio do videozinho do YouTube, por meio do filme sei lá qual, né? Mas é um saber histórico, produzido de outra forma, né? Como lidar com essa contradição com base nesses eventos traumáticos? No nosso caso, né, se torna ainda mais complicado em virtude do contexto no qual nós estamos vivendo. Um contexto que, assustadoramente, libera um discurso profundamente negacionista.
E um discurso negacionista, gente, que retoma aquela visão, que é uma visão extremamente crítica à modernidade, extremamente crítica à noção de razão, e que não é facilmente convencido por argumentos, né? Então, isso é bastante complicado. Como trabalhar isso em sala de aula, né? É perfeitamente compreensível que os professores que trabalham esse tema se sintam desconfortáveis ao lidar com um tema tão sensível, porque isso vai gerar, por vezes, uma polêmica. Essa polêmica pode ser puxada para uma discussão que todos saiam ganhando, no sentido de compreender a especificidade dessas formas distintas de acesso ao passado, mas essa polêmica pode gerar outras situações, como reclamação de pais, reclamação de diretores, dependendo do perfil da escola. Isso leva alguns professores a, por vezes, evitar a polêmica, né? Ou não dando a necessária atenção ao tema da ditadura militar, ou procurando abordar de outra maneira, né, para que não haja nenhum problema. Então, nesse sentido, é compreensível que isso ocorra. Não é, digamos, o ideal, porque acho que a gente precisa discutir isso. Por mais que isso possa causar alguma polêmica, por mais que isso possa causar algum constrangimento, né, a gente precisa discutir isso. Enquanto a gente não conseguir discutir isso racionalmente, né, demonstrando por meio da produção acadêmica, né, aquilo que a gente estuda, o que é a ditadura, né, acho que a gente vai ficar numa situação de refém, né, de uma visão que é uma visão negacionista, que é uma visão beligerante, e que é uma visão que, por vezes, tenta, por meio da imposição e não da argumentação, né, calar as vozes que são vozes contraditórias. Bom, se existem uma série de dificuldades já mencionadas até agora no trato sobre a ditadura militar, dificuldades essas que são características do tipo de história que a gente está fazendo, ou seja, uma confrontação com a memória, estes eventos traumáticos, a dificuldade em lidar com uma memória e com um saber histórico que não é produzido academicamente, que nega, inclusive, desqualifica, inclusive, esse saber academicamente produzido, né? Por outro lado, soma-se a isso um conjunto de outras situações que estão intrinsecamente ligadas às condições do trabalho do professor, né? Se já não fosse suficientemente difícil o trabalho sobre a ditadura militar, se todas essas especificidades que eu mencionei já não bastassem, nós temos outras especificidades que estão diretamente ligadas à sobrecarga de trabalho, à organização curricular, à maneira como os currículos são organizados, né? Isso gera um conjunto de outros problemas. Por exemplo, normalmente, os temas relacionados à ditadura militar são trabalhados no 9º ano do ensino fundamental e no 3º ano do ensino médio. Na minha época, era a oitava série, né? Então, hoje é 9º ano. Então, às vezes eu ainda tenho a tendência a tentar falar oitava série, né? 1º grau, 2º grau, aquela coisa toda, enfim. Mas já corrigi, né? E, além disso, né, eles são trabalhados nos últimos anos de cada nível e, normalmente, muito no finalzinho da aula. Ou seja, ou no 4º bimestre, quando a organização curricular das escolas é por bimestre, ou no 3º trimestre, quando as escolas se organizam por trimestre, né? Soma-se a isso uma carga horária relativamente pequena, que normalmente é 2 tempos ou 3 tempos, né? Então, qual é o resultado prático disso? Se não bastassem todas as dificuldades enunciadas anteriormente e que estão relacionadas diretamente à natureza epistemológica do objeto
com o qual nós estamos trabalhando, né, há essas questões práticas. Então, vai trabalhar lá no final do ano. Né? Pô, no final do ano já está chegando as férias. Né? No final do ano, a quantidade de currículo, né, de conteúdos a serem vencidos é muito grande. E, por vezes, o professor chega já naquele momento com o planejamento atropelado. Quantas aulas serão dedicadas à ditadura militar, ao estudo da ditadura militar? De que forma isso vai ser trabalhado? Considerando que já é no final do ano, próximo das férias, estão organizando, por vezes, aquela coisa de formatura, coisa e tal, né? Então, isso prejudica de forma muito significativa um estudo sistemático sobre a ditadura militar nas escolas. Isso aponta para várias questões. Como eu mencionei, as condições de trabalho do professor, ligado, sobretudo, a essa sobrecarga. Os professores têm 40, 50 horas com 300 turmas. Né? A segunda coisa, essa relativa pequena quantidade de tempos, 2 tempos, 3 tempos por semana, né, que não permitem, por vezes, que o professor consiga organizar de forma adequada todo aquele planejamento. E a terceira coisa é justamente a forma como se organiza o currículo das escolas, que faz com que o estudo sobre a ditadura militar, de forma específica, mas o estudo sobre o Brasil republicano, de forma geral, seja secundarizado, por vezes, né? E a ditadura militar é muito pouco estudada. Essa situação aponta para uma questão que vem sendo muito discutida pelos colegas que trabalham mais diretamente no campo do ensino, que é justamente os limites da utilização do tempo cronológico como princípio de organização dos currículos nas escolas. Esse tempo cronológico que faz com que nós comecemos a trabalhar lá no 6º ano a pré-história, né, e que vamos estudar até o 9º ano o final do século XXI, cronologicamente, sucessivamente, né, e no ensino médio, que é uma reprodução do que foi feito no fundamental, com um nível maior de abstração e de aprofundamento, né, essa organização curricular, ela precisa ser efetivamente pensada. Algumas escolas já fazem isso, organização por eixo temático, né, por conceitos, né, mas boa parte das escolas, penso eu que talvez a maioria, ainda utilize o critério cronológico como princípio organizador dos conteúdos curriculares. A própria universidade, né, a própria universidade permanece com os recortes tradicionais de história antiga, história medieval, história moderna. Por vezes tentamos colocar disciplinas, história do trabalho, história política, né? Mas Acredito que o professor César tenha travado aqui na sua fala, mas daqui a pouco ele volta. Aproveita só para lembrar, né, junto com as meninas, né, com a Maria Fernanda e com a Lasley, que a gente está lançando hoje um questionário. Meninas, me ajudem aí.
um questionário para a gente, a Júlia já falou no início da live, né, de hoje, para a gente fazer uma avaliação, né, desse primeiro ciclo de debate, dessa primeira fase desse projeto. Então, é muito importante que vocês, quem puder, né, claro, a gente compreende que a gente está num momento que é difícil, né, a gente participar de tudo, fazer tudo, mas seria muito importante a gente saber, ter esse retorno de vocês, né, saber como vocês sentiram, como vocês receberam, né, esse projeto, e ter, né, essa avaliação de vocês, né, em todo sentido. A nossa ideia é que vocês possam fazer uma avaliação para nós, que possam nos dizer também aonde a gente pode melhorar ainda, né, o que faltou, o que falta a gente fazer, o que seria interessante, né, a gente realizar, né. Então, por isso que é muito importante que vocês nos dê esse retorno, né, desse nosso projeto. Então é isso, professor Doutor, né? Ainda bem? Oi, gente, desculpem aí, eu caí, né? E conexão às vezes é um problema, né? Só um minutinho. Bom, eu não sei em que parte que eu caí, né? Mas eu estava falando... O senhor estava falando sobre a organização do currículo. Tá, que perfeito. A maioria das escolas organizavam um currículo de forma cronológica e o senhor parou nessa parte. Perfeito, obrigado, né? Bom, então, basicamente, além dessas especificidades que quem trabalha com história do tempo presente, quem trabalha com ditadura militar enfrenta, né? Ainda há essas questões relacionadas justamente à prática da atividade docente. Sobrecarga de trabalho, a forma como o currículo é organizado. Eu acho que eu cheguei a mencionar, não sei se eu caí se eu caí antes ou se caí depois, né? Os limites da utilização do tempo cronológico como princípio norteador da organização do currículo. Então, isso acaba prejudicando o estudo da ditadura militar. Então, a necessidade de se discutir essa forma de organização curricular cronológica, que ainda é adotada pela maioria das escolas e mesmo na universidade. Se eu estiver me repetindo, vocês me desculpem, mas eu não sei em que parte que eu caí, tá? E, nesse sentido, é importante que a gente possa fazer, né, uma profunda reflexão sobre o ensino de história de forma geral, né? Inclusive, aquela questão que eu também acho que já falei, mas eu vou repetir caso eu tenha caído, né, que é a opção, às vezes, do professor, né, em função do receio, em função da tentativa de evitar algum constrangimento, evitar tais temas, né, para evitar que haja uma polêmica, para evitar que algum pai reclame, para evitar que a direção chame, ou coisa que o valha. Bom, então, nesse sentido, eu já enunciei essa primeira parte da minha fala, né? Prometo que eu vou tentar ser mais rápido daqui para frente, que é justamente essa característica do ensino sobre a ditadura militar de forma geral, pensando nessas especificidades da história do tempo presente, pensando nestas distinções entre essas diferentes formas de acesso ao passado, e pensando também em alguns elementos práticos que acabam impactando, de alguma forma, o ensino da ditadura militar na educação básica, né? Bom, se já é complicado estudar ditadura militar e discutir isso em sala de aula, em função do negacionismo, em função de tudo isso que nós comentamos agora há pouco, né, a ditadura militar na Amazônia é algo ainda mais sério e ainda mais delicado, né? Há muito pouco material didático produzido sobre a história da Amazônia. Isso nos traz e traz aos professores uma profunda dificuldade em trabalhar isso. Soma-se ao fato, né, de que há um discurso de
de que o distanciamento físico da região norte dos grandes centros urbanos teria feito com que houvesse aqui uma relativa harmonia social, sem que houvesse uma repressão mais intensa, perseguição mais intensa, tortura ou coisa que valha. Então há meio que um consenso social por parte das outras pessoas que não trabalham com o tema, de que este relativo isolamento espacial teria feito com que os impactos da ditadura na região se tornassem mais brandos, né? E mais do que isso, se tornassem positivos, em função de uma visão positivada das grandes obras que foram construídas a partir de projetos desenvolvimentistas baseados numa utopia autoritária que partiam daquele binômio integração e ocupação, fortemente impulsionados pela doutrina de segurança nacional construída por meio da ESG lá a partir de 1949. Né? Então nós temos, na região da Amazônia, se já temos dificuldade em trabalhar com ditadura militar, trabalhar com ditadura militar na Amazônia é ainda mais sério, pois há basicamente um discurso que invisibiliza essa repressão, que invisibiliza esse autoritarismo, que invisibiliza essa censura e que mascara o genocídio indígena e mascara os desastres ambientais, trazendo uma visão positivada das grandes obras desenvolvimentistas, que sabemos nós trouxeram consigo uma enorme devastação. Né? Se trouxeram elementos positivos no sentido de um processo de urbanização, trouxeram consigo imigração ilegal, atividade madeireira ilegal, né? Genocídio indígena e devastação ambiental. Né? Maurice Rangel, que era ministro do interior lá na década de 70, né? Ele chegou a dizer que os povos indígenas não poderiam ser um obstáculo para o desenvolvimento do país e que dentro de 10 ou 20 anos não haveria mais indígenas no país. Os indígenas eles seriam incorporados à civilização. Então, é um discurso que vê na Amazônia um vazio demográfico, aquele discurso do vazio demográfico, né, e que vê nas populações indígenas e nas populações nativas um empecilho ao desenvolvimento, baseado nessa discussão da doutrina da segurança nacional, que tem como pontos fundamentais justamente esta ocupação física do território com objetivos geopolíticos. Né? Objetivos geopolíticos no sentido de prevenir inimigos internos ou externos. É importante lembrar que junto a esse discurso vinha toda uma tentativa de se criar a ideia da internacionalização da Amazônia. É muito propalada pelo Arthur César Ferreira Reis, por exemplo. É nesse cenário que a Operação Amazônia surge lá em 1966, que tinha como objetivo fundamental incentivar, impulsionar a exploração dos recursos naturais da Amazônia e, ao mesmo tempo, promover a ocupação da região, entendendo a Amazônia como sendo um deserto populacional, né? E vendo a necessidade de adensar o povoamento e de fomentar a exploração capitalista. Aquele slogan, né, da terra sem homens para homens sem terras, né, os homens sem terra do Nordeste e a terra sem homens da Amazônia, né, era muito constante nesse momento. A integração do domínio sobre a Amazônia, justamente para evitar o que era chamado de cobiça internacional, né, e, ao mesmo tempo, a ocupação do espaço com o deslocamento, né, de grandes contingentes de mão de obra. Bom, então, pensar a ditadura na Amazônia, pensar os impactos da ditadura militar na Amazônia, implica pensar essas questões, implica pensar quais eram os projetos que a ditadura militar tinha sobre a região e de que forma estes projetos foram implementados, a partir da perspectiva de uma doutrina baseada justamente desse legado autoritário. Né? Bom, se a gente pensa apenas, como se fosse pouco, né, no genocídio indígena e no desastre ambiental,
já é uma visão bastante importante para nós colocarmos em sala de aula. Então, aqui no estado do Amazonas, por exemplo, a construção da BR-174, que liga aqui Manaus a Boa Vista, teve um impacto gigantesco sobre populações indígenas que foram devastadas, que são os Waimiri-Atuari. Tem trabalhos muito bacanas, os trabalhos do Egídio Schwad, os trabalhos do Eduardo Gomes, que hoje está em Roraima, se eu não me engano, né? Que discutem justamente os impactos desses projetos sobre essas populações indígenas. Né? Mas, para além desses projetos, para além desta visão da ditadura militar sobre a Amazônia, os impactos nas grandes cidades, que também são negligenciados. Né? A partir de 64, foram depostos o governador do Acre, o governador do Amazonas, aqui o Plínio Ramos Coelho, o governador do Pará, Amapá, Roraima e Rondônia sentiram impactos imediatamente. Né? No caso do estado do Amazonas, na primeira lista do ato institucional número 1, que caçou uma porrada de gente, né? Estavam os nomes do Gilberto Mestrinho e do Almino Afonso. Almino Afonso era deputado federal e tinha sido ministro do Trabalho do João Goulart. Né? Localmente, o deputado estadual Arlindo Porto foi cassado, vários vereadores tiveram seus mandatos cassados aqui em Manaus. Né? Plínio Coelho, já falei, foi preso em agosto de 64, a mando do Arthur César Ferreira Reis, que se tornou depois interventor. Os sindicatos no Amazonas tiveram uma fortíssima repressão, uma perseguição intensa às suas principais lideranças. A imprensa foi perseguida. Né? Em 64 foi fechado dois jornais. Agosto de 64 foi o jornal A Gazeta e o jornal O Trabalhista. O editor-chefe desse jornal trabalhista, que é o Manuel Antunes, ele foi preso em curso na Lei de Segurança Nacional, fazendo com que a Associação de Imprensa do Amazonas, né, a Associação Amazonense de Imprensa, né, lançasse uma nota contra o Arthur César Ferreira Reis, gerando uma situação bastante desconfortável. Né. Mais tarde, em 68, uma revista também foi fechada, a revista Cinéfilo. Então, negar a existência de repressão, negar a existência de perseguição, negar a existência de censura na Amazônia e no Amazonas, por exemplo, que é a realidade com a qual eu venho trabalhando de forma mais detida, né, é negar a verdade, é entrar numa perspectiva negacionista. Né? E se nós temos nos outros estados isso já meio que enraizado, todo mundo sabe que houve perseguição, que houve prisão e que houve tortura no Rio Grande do Sul, né, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, coisa que vale. Né? Na Amazônia, esta produção acadêmica ela ainda vem se fazendo, ela ainda vem se constituindo. Né? E a gente precisa fazer com que essa produção ela saia da academia e ela alcance os nossos alunos, alcance os professores da educação básica e alcance as pessoas que têm interesse pela história de forma geral, para que entendam também que na região norte e nos estados que compõem a Amazônia Legal, houve efetivamente um impacto sério da ditadura militar. Um profundo autoritarismo, com violências cometidas contra não apenas populações indígenas, mas também populações urbanas, né? Ou pelo Estado, ou com a conivência do Estado, promovendo um enorme impulso, por exemplo, dos conflitos de terra, né? Que também vem sendo frequentemente estudados por colegas como, por exemplo, o Tiago Bruni de Mesquita, a Maria José lá de Roraima. Né? Então, atualmente, nós temos uma produção acadêmica na Amazônia voltada para a compreensão dos impactos da ditadura militar na região. Aí cito, né, a Edilza no Pará, o Peri, o Sidney Lobato aí, né, a professora Maura e a professora Júlia, as contribuições que esse distanciamento físico da região
teria feito com que aqui não tivesse havido ditadura, né? Os programas de pós-graduação também vêm trazendo uma importante contribuição nesse sentido, né? E aí o programa do Amapá, né, tem esses 2 orientandos que eu mencionei, tem o Igor, que também trabalha com o tema ditadura militar. O Igor até passou no doutorado agora, semana que vem tem a banca dele, eu vou participar da banca dele, inclusive. Eu não comecei a ler ainda, tá? Vou começar a ler amanhã o trabalho do Igor. Enfim, já há uma produção muito significativa, desculpem, na região sobre a ditadura militar. Mas há um problema. O problema é que não há uma transposição didática dessa produção, né? Há uma flagrante escassez, se não uma total ausência, né, de materiais didáticos e paradidáticos que possam ser utilizados em sala de aula pelos professores para trabalhar esses temas dos quais nós estamos falando, né? Dá para pegar a tese. Dá, mas é mais fácil se tiver um livro didático que possa economizar esse trabalho do professor, né, com uma linguagem que seja direcionada para esse aluno do ensino médio ou para esse aluno do ensino fundamental, né? Então, embora haja uma produção acadêmica crescente na região norte sobre o tema da ditadura militar, de tantos colegas que eu mencionei, de tantos outros que eu peço desculpa por talvez ter esquecido, né, é necessário que haja um grande esforço para a construção de materiais didáticos e paradidáticos que possam dar subsídios, que possam dar um embasamento efetivo para que esses professores trabalhem em sala de aula a ditadura militar na região norte, a ditadura militar na região amazônica, né, para que a gente possa superar essa ideia de que não houve impacto da ditadura militar na região, para que a gente possa superar essa ideia de uma invisibilização da ditadura na região amazônica, né? Aqui no nosso laboratório, né, no Labuta, que eu mencionei lá anteriormente, a gente está com um projeto de fazer um livro paradidático, já organizamos um roteiro inicial e estamos começando, né, muito modestamente, porque as nossas atribuições são, de todos nós, muito grandes, né? Parece que com o ensino remoto a gente está trabalhando mais do que trabalhávamos antes, a gente acorda e dorme trabalhando, um negócio impressionante, mas eu espero que em 2022 nós já tenhamos conseguido sistematizar parte desta produção acadêmica aqui do estado do Amazonas, né? O objetivo do livro é fazer um livro paradidático sobre a história política do Amazonas do século XX, né? Sobretudo a partir de 30, né, que é a lacuna que a gente identifica mais séria, né? Espero que a gente consiga fazer isso já para o ano que vem, se tudo der certo, né? Bom, espero não ter me alongado muito, espero a discussão depois possa trazer outros elementos de outros subsídios, e gostaria apenas de concluir dizendo que vivemos realmente tempos difíceis, né? Vivemos tempos em que o negacionismo e suas formas mais variadas ganha forma, né? Tempos em que se torna necessário defender o óbvio, né? Mas que, a despeito de tudo isso, a professora Maura falou no começo, né? Nós resistimos, né? E nós resistimos, né? Acho que hoje em dia existir por si só já é uma resistência. Então a gente segue nessa atividade ligada à universidade pública, à pesquisa científica, ao engajamento efetivo no campo da educação. E novamente eu parabenizo a professora Maura, a professora Júlia e a todos e todas que estão envolvidos neste projeto de A Memória Vai à Escola, porque eu realmente acredito que o ensino ele se faz desta forma, ele se faz de forma articulada das diferentes redes e dos diferentes níveis. A educação não se constrói individualmente, a educação se constrói coletivamente, é um projeto coletivo, né? E esse projeto está de parabéns, e eu fico muito contente de participar aqui e agradeço novamente o convite. Obrigado.
Muito obrigada, professor. Não teve tantas perguntas assim, mas eu queria tirar algumas dúvidas também, fazer alguns apontamentos. Mas, antes de tudo, o Matheus Gambato Lima, ele perguntou sobre se os certificados serão enviados para o e-mail até quando. Os certificados eles estão em processo de confecção até o final do ciclo das lives. Hoje é a última live, então eles ainda serão enviados. E a Priscila Nascimento, ela fez um comentário e falou: exatamente, professor, com a organização de um currículo tão rápido, não conseguimos nem sensibilizar os alunos para um tema sensível e necessário. E eu concordo com ela, e foi justamente aquilo que o senhor falou sobre a organização do currículo, e que deve ser discutido, né? E ela falou aqui um outro comentário, dizendo que a falta de material didático, principalmente na história local, é um grande entrave para o ensino. Cabe a nós, professores e historiadores, começar a pesquisar e construir esse material. É urgente. E eu achei interessante que o senhor falou sobre que o seu próprio grupo de pesquisa está desenvolvendo esse material, né? Será que o senhor pode falar mais um pouquinho sobre isso? Porque eu achei muito interessante, porque as nossas oficinas que vão ser, ainda vão ser realizadas depois desse ciclo de live, tem o objetivo de fazer esse material didático também sobre o ensino da ditadura. Será que o senhor pode falar mais um pouquinho sobre isso? Eu esqueci teu nome, me desculpa. É Ana, não é? Maria Fernanda. Desculpa, Maria Fernanda. É isso mesmo, Maria Fernanda. Assim, acho que é fundamental assim, que a gente repense esses elementos do ensino e que possamos qualificar cada vez mais a nossa educação, garantir cada vez mais melhores condições para os professores, né, sobretudo os da educação básica, e garantir a existência de materiais adequados para que eles possam trabalhar em sala de aula. Né? O nosso laboratório foi criado em 2017, né? E no ano de 2019 nós criamos um projeto que tinha como objetivo a construção desse material didático. Nós ofertamos uma disciplina eletiva, Travou ou foi a minha internet? Travou. Travou? Eu acho que o professor travou novamente. Certo. Só para voltar falando sobre o questionário, né? O questionário de avaliação sobre esse ciclo de lives, ele vai ser enviado para o e-mail dos participantes, né? A gente tem mais ou menos tanto nas frequências quanto nas inscrições de cada palestra, né? Nós fizemos o levantamento do e-mail de cada pessoa que está participando, e ele vai ser enviado, certo? Com os certificados também. Ele voltou? Tá aparecendo aqui, mas... Voltou. Desculpa. É isso mesmo, né? Faz parte, viu, César? Caramba. Bom, então eu estava dizendo que o nosso laboratório foi criado lá em 2017, e aí no ano de 2019 nós fizemos um projeto para a criação de uma disciplina eletiva, de um mini curso e de um material didático. Né? Então, o que nós fizemos? Nós organizamos as pesquisas desenvolvidas no laboratório e separamos 15 aulas, uma aula para cada temática. Né? Esses alunos que foram os alunos da pós-graduação que ministraram as aulas para uma turma da graduação, sob minha supervisão. Ao término deste minicurso, dessa disciplina, né, nós tínhamos dois objetivos. O primeiro era transformar essa disciplina num minicurso,
e ofertar esse minicurso fora da universidade, né, em outras universidades, em espaços alternativos, né? E o segundo objetivo era a elaboração de um material didático produzido pelos próprios alunos, né? Alunos do mestrado e alunos do doutorado. Caiu novamente, gente. Tá ruim, né? Só queria lembrar da frequência dessa. Acho que não foi mencionado aqui, mas quem estiver participando para se inscrever, não, assinar a frequência para ter certificados dessa palestra. Tá aparecendo a frequência no chat? Deixa eu ver, peraí. Frequência, eu vi. Ele tá no... Tá sim. Ele tá aparecendo sim, meninos. Só estamos com essa dificuldade hoje da conexão do professor, né, César? Mas quando ele voltar, né, ele vai voltar na sala dele, eu acho que ele acabou de mandar mensagem. Eu só tô com medo de ser uma conexão da live. Mas, conseguiu voltar, pessoal? Oi. Tá difícil hoje, né? Bom, peço desculpas novamente, tá? Sei lá. Bom, então estava dizendo isso, né? Então, aí nós fizemos esse projeto, ministramos uma disciplina que foi, cujas aulas foram ministradas pelos próprios membros do laboratório, com suas pesquisas de mestrado e de doutorado. A intenção era organizar um minicurso e organizar um material paradidático, né? Naquele momento veio a pandemia na sequência, nós tivemos que sustar o projeto naquele momento. E retomamos o projeto agora no início do ano de 2021, de elaborar esse material didático a partir das pesquisas desenvolvidas pelos professores e pelos membros do laboratório. Esperamos que esse material saia no próximo ano, 2022. Bom, porque um dos grandes objetivos aqui do projeto A Memória da Escola, né, seria justamente o alargamento da compreensão do ensino da ditadura civil-militar na educação básica, né? Então, a formação... Tá falhando? Ai, meu Deus, será que é a minha conexão? Não, para mim tá bom. Tá. Para mim tá bom. Posso continuar? Da promoção dessa reflexão a respeito do ensino da ditadura civil e militar, com ênfase também na experiência mapaense, né? Então, o senhor trazendo essa perspectiva da Amazônia, que inclusive foi um dos
de umas tarefas que as professoras passaram para a gente, da gente fazer o levantamento de TCCs e dissertações sobre a ditadura civil-militar na Amazônia, porque, como o senhor disse, tem essa invisibilização, foi esse termo que o senhor utilizou, por causa desse afastamento do centro-sul do país. Então, tem-se a ideia de que ou não teve ditadura, ou foi uma ditadura branda, ou teve algo de positivo, né? Então, trazer a reflexão da nossa realidade, né, é muito importante. E eu, lendo, né, em alguns desses trabalhos, tem uma fala do Paulo Abraão, que ele fala que ofertar através da educação o conhecimento desse passado autoritário, que ainda condiciona o nosso presente, é certamente um ato político, né? Como o senhor falou, de como os professores têm que atuar na sala de aula, e é justamente o objetivo desse projeto, né, da formação continuada dos professores, e que a gente vai também produzir, se tudo der certo, um material didático também que pode ir para as salas de aula para que possa ajudar os professores no ensino da ditadura civil-militar. Eu gostei muito dessa palestra, justamente porque simplesmente reiterou algumas discussões que a gente estava tendo entre nós mesmos no nosso grupo, né? Em que, inclusive, dos trabalhos que eu peguei na internet foi justamente os seus, para a gente compor essa, vamos dizer, uma biblioteca, um acervo de trabalhos que falam sobre a ditadura civil-militar na Amazônia e tudo mais. Bom, professoras, vocês querem falar alguma coisa? A Laisle quer falar? Laisle, quer falar, Laisle? Depois eu falo. Tá, ok. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta, né, para o professor. Eu também gostei muito da palestra, foi maravilhosa, foi incrível. A Marcela não está aqui, mas eu vou incorporar a Marcela, né, quando ela diz que gosta de elogiar os professores, os palestrantes que vêm aqui, gente, aprendendo com ela também. Mas, enfim, a minha pergunta, como alguém que ainda está na graduação, né, que ainda vai para a sala de aula, que tem um pouco desse receio, né, confesso, que também nas aulas, quando estavam presenciais, a gente discutia muito sobre isso na sala de aula, né, e vinham outros alunos falar sobre suas experiências. Teve uma que foi muito marcante, que falou que quando estava na sala de aula falando sobre esse conteúdo, né, sobre a ditadura, um aluno veio e rebateu, né, e disse que não acontecia, que não aconteceu nada disso. Então, uma das minhas preocupações como futura professora, né, que vai estar atuando na sala de aula, né, na educação básica, como começar, como abordar esse assunto. Por exemplo, aqui em casa também, né, a gente conversa bastante sobre isso, essa questão da memória familiar é muito enraizada. Como também foi citado na palestra da professora, né, Caroline Bauer, a gente falou muito sobre isso, sobre a questão da memória familiar. E um aluno chegar com uma bagagem é bem difícil conversar, dialogar. E eu falo muito também sobre a questão do ensino na Amazônia, porque no meu ensino médio não tive nada sobre essa questão da Amazônia, ditadura na Amazônia. A gente vê no resto do país, né? No resto do Brasil, mas especificadamente assim, na Amazônia, no Pará, de onde eu sou, foi difícil para ver isso. Imagine assim, no Amapá, que vem com uma memória de que não existiu ditadura lá. Então, é mais difícil ainda. Então, como chegar com conceitos, falando sobre, como o senhor citou, essas várias formas de acesso ao passado, como iniciar esse assunto? Essa é
minha pergunta. Já também foi falado, né, sobre a confecção, né, de livros didáticos, né, de conteúdos, que também é incrível, que também vai fazer parte, como a Maria já citou aqui, do nosso projeto, que eu amo, estou amando fazer parte. Mas é isso, professor. Obrigada, Lasli, né? Obrigado, Lasli. Bom, só antes de responder a tua pergunta, eu só vou fazer uma propagandazinha bem rápida ali, porque a gente está lançando um livro agora, cujo título é Historiografia Amazonense em Perspectiva. É um livro que tem por objetivo fazer um balanço geral da historiografia amazonense, numa primeira parte discutindo a contribuição de pensadores sociais que contribuíram tanto para a construção desse pensamento social sobre a Amazônia, Leandro Tocantins, Arthur César Ferreira Reis, Maripiranga, né? E uma segunda parte onde são discutidos alguns temas sobre a historiografia. No meu artigo, no meu capítulo, né, dessa obra, vai ter justamente uma discussão historiográfica sobre a ditadura militar no Amazonas. Então, eu faço um balanço historiográfico sobre o que vem sendo produzido aqui no Amazonas. Então, talvez seja também uma contribuição legalzinha para vocês darem uma olhadinha mais tarde. Com relação a isso que tu mencionaste, né, eu acho que cada professor tem as suas estratégias, né? E o mais importante de tudo é a gente estar de mãos dadas com a ciência. A gente está de mãos dadas com a produção do conhecimento científico, né? Se a gente está bem embasado, se a gente está bem apoiado numa produção acadêmica substancial, né, dificilmente nós vamos estar errados em algum momento. Então, acho que o mais importante é a gente poder ter este embasamento, ter esses subsídios para, no contraditório, poder demonstrar para os alunos que aquilo aconteceu e mostrar por que aconteceu e como aconteceu. Eu acho que essa é a nossa grande estratégia para trabalhar determinados temas, em especial o tema da ditadura militar. Está sempre de mãos dadas na ciência contra o negacionismo, né? E buscando demonstrar isso que eu falei durante a minha exposição, a especificidade da produção do conhecimento histórico, a especificidade da produção desse saber histórico academicamente produzido, que difere de outras formas de saber histórico, né? Então, isso é fundamental. Quando contraditados a partir de uma memória que é afetiva, né, poder e ter os subsídios para poder diferenciar. Olha, está falando a partir de uma memória, nós estamos falando a partir de uma outra forma de acesso ao passado, que é o saber histórico academicamente produzido, né? E esse saber histórico, e a maneira como ele é produzido, a gente pode mostrar isso para o aluno. Isso acho que é fundamental. Eu acho fundamental também a gente evitar a autocensura. Eu sei que é algo que, por vezes, é quase que uma autodefesa, um princípio de preservação, né? E alguns temas hoje são muito sensíveis. A ditadura militar é um tema muito sensível. Trabalhar questões afro-brasileiras na educação básica tem sido um tema muito sensível, justamente em virtude esse enorme crescimento, né, das igrejas evangélicas e da enorme intolerância que, por vezes, alguns evangélicos e alguns alunos evangélicos, eu detesto generalizar, né, acabam tendo em relação à questão das questões ligadas aos temas afro-brasileiros. Temos colegas que sofreram processos, né, por trabalhar algo que está na legislação, trabalhar temas africanos e afro-brasileiros, está na lei, né? Então, são temas sensíveis, mas que nós, historiadores, nós profissionais, nós educadores, não podemos nos furtar, né, nos dar o luxo de evitá-los, né? Acho que é isso, acho que a gente tem que seguir de mãos dadas com a ciência, seguir de mãos dadas com a produção acadêmica de qualidade, né, e poder fazer um debate saudável, salutar, e eu tenho certeza que no debate argumentativo, né, todos nós saímos ganhando.
A gente não pode ir para um embate impositivo, né, que aí ninguém ganha. Professoras? Como que o professor César citou, né? Primeiramente, queria parabenizar o professor pela palestra. Muito bom, viu, César? Você trouxe questões assim, muito importantes. Nós estamos terminando esse nosso ciclo felizes, porque as questões que você trouxe hoje para cá, para nós, foram assim, fundamentais, né, para o nosso projeto. Estou feliz demais, né, porque eu acho que já, só de ter a Maria Fernanda e a Lasley hoje, né, discutindo esse tema com você desta forma, já mostra que o nosso trabalho está valendo a pena, né, Júlia? Só sentir que a gente está conseguindo, né, também dentro da graduação, com as nossas alunas, né, produzir essas reflexões, isso já é um ganho muito grande, né? Mas a gente sempre quer mais, né? Sempre acredita em mais. Então, como as meninas já colocaram, a gente tem pensado exatamente que esse projeto não pode ficar dentro do muro da universidade, né? Ele tem que ser um projeto que possa compartilhar com a sociedade, e, sobretudo, com a educação básica, com professores e professoras que estão lá. E aí você tocou numa questão que eu acho assim, bem interessante, que é a questão do ensino da história local, né? E aí eu vejo na sua fala, né, naquilo que você colocou, muitas relações com o que nós vivemos aqui no Amapá também, né? E isso se dá, claro, com certeza, porque estamos na mesma região, né? Somos amazônidas, estamos na Amazônia, nosso lugar de fala é a Amazônia, né? E aí a gente tem muita relação, né? Tem muita coisa que aconteceu aqui no Amapá. A gente percebe que foi muito parecido, muito similar com o que aconteceu também em Manaus, né? A gente percebe isso em outros lugares também. E aí eu vejo que um dos grandes desafios hoje do estudo, né, da pesquisa da ditadura civil-militar, né, no Brasil é exatamente estender esse período para outros territórios, para outros espaços, sobretudo para a Amazônia, né, que foi tão pouco pesquisada ainda nessa questão, não só nessa, mas em outros temas, mas quando se trata da ditadura civil-militar, se tem essa ideia, né, infelizmente, muito recorrente aqui na Amapá também, viu, César? A gente escuta muito isso falar que não houve ditadura, né? E aí eu queria aproveitar, a minha intenção era fazer uma pergunta para você, mas eu queria aproveitar que eu comecei a falar sobre isso e ler um trechozinho, né, se vocês me permitirem, de um depoimento de uma testemunha na Comissão Estadual da Verdade do Amapá. Ele deu esse depoimento, não é sigiloso, do José Ribamar, né, esse depoimento dia 14 de agosto de 2014, e tem um trecho que eu acho que é bastante interessante para a discussão que a gente está fazendo aqui. Abre aspas. Eu fui preso, mas os registros daqui foram queimados. A gente ia preso sem comunicação. Eu não posso provar nem que eu fui preso. Não existe arquivo para provar. Eu era gato escaldado. Eu não sabia à noite, não saía à noite, e mesmo se eu saísse, eu corria o risco de ser preso. E naquele tempo não havia motivo para a gente ser preso. Bastava alguém dizer, olha fulano ali, ele é do contra. Fecha aspas. Então, esse depoimento, assim como outros que estão aqui no relatório da Comissão Estadual da Verdade, no acervo da comissão, né, que foi quando nós tivemos o primeiro contato com esse tema e que nós sentimos que esse trabalho precisava expandir, né, mostra claramente exatamente o que a gente está dizendo, né, que se construiu uma narrativa, uma memória, né, muito fortemente construída desde o período da ditadura, de que não houve ditadura, e isso foi muito, né, muito forte dentro da sociedade, deixando marcas profundas que nos impedem de perceber, né, quais foram realmente, digamos assim, as consequências sofridas, né, por esse período aqui no Amapá, assim como no Manaus, eu percebo. Então, a questão que eu coloco para você, César, é exatamente isso. Como é que nós, professores, né, que trabalhamos com essa temática, com esse tema, que pesquisamos esse tema, e que já estamos trabalhando com nossos alunos e alunas dentro da graduação, esse tema, porque eu tenho certeza que, assim como eu e a professora Júlia, você também elegeu essa temática como tema
imprescindível, porque depois que a gente entra em contato com esse tema, não tem como a gente não ter essa sensibilidade de que é um tema que a gente não pode deixar de fora do nosso trabalho, do nosso currículo. E aí eu te pergunto, como que a gente pode fazer para que a gente possa ajudar, né, nesse ensino da história local, né? Porque eu acredito que a ditadura, ela só vai ser verdadeiramente compreendida no Amapá, em Manaus, na Amazônia, em regiões que houve muito esse silenciamento, quando a gente trazer essa realidade, né? Essa realidade para dentro da sala de aula. E aí eu deixo aqui essa questão aqui para você nos ajudar. Desculpa ter falado muito. Não, que isso, Mauro, obrigado, né? Olha, eu acho que o caminho é este que vocês estão fazendo. Eu vejo que a principal questão que a gente pode trazer, a principal contribuição, é a articulação entre os diferentes níveis de ensino. Por vezes, a gente faz a nossa produção acadêmica e a nossa produção ela fica restrita a nós mesmos, né? Isso é o que a gente tem que evitar. A produção acadêmica na região vem tendo um impulso muito significativo nos últimos anos, muito em virtude dos programas de pós-graduação, dos programas de iniciação científica, e temos uma produção crescente que tem colocado questões muito importantes sobre a ditadura militar na região amazônica. Trabalhos de colegas do Amapá, do Pará, de Rondônia, de Roraima, né? E o que a gente precisa fazer, efetivamente, é um processo de articulação com a educação básica. E projetos como este, que vocês estão coordenando, e que agradeço muito pelo convite, porque eu realmente acredito que só é possível uma educação de qualidade se for uma educação que articule efetivamente os diferentes níveis de ensino, né? Projetos como esse é que vão poder fazer essa superação dessas lacunas que hoje nós encontramos. Outra coisa que eu acho fundamental é uma articulação política. Uma articulação política por meio das associações nacionais de história estaduais, para que, dentro dos planejamentos curriculares, dentro da discussão que se faz no âmbito das secretarias estadual e municipal de ensino, possam ser contemplados temas relacionados à história local. Isso é fundamental, né? Pressão política, exercício de uma pressão política, afinal de contas, a política está envolvida efetivamente nessa discussão, para que a gente possa retomar o ensino da história local, não apenas da ditadura militar, mas o ensino da história local, para que os nossos alunos possam conhecer a região amazônica de forma mais efetiva, né? E eu acredito mesmo nesses projetos. Eu acho muito importante também uma articulação dentro da região, né, para que nós, pesquisadores, possamos efetivamente trocar trabalhos, trocar fontes, trocar experiências, nos encontrar em eventos, sejam eles virtuais ou não, né? Eu acho que esse é o caminho, né? Como eu falei durante a exposição, eu não acredito nunca em saídas que sejam individuais. Eu acredito em saídas coletivas, em que todos trabalhem juntos, em que cada um coloque o seu tijolinho, né? Porque de tijolinho em tijolinho a gente constrói uma muralha, né? E acho que é essa muralha que a gente precisa construir. Perfeito, professor. A professora Júlia, você já quer falar alguma coisa? Não? A professora Júlia está com a reação da vacina. Vacina sim, né, professora Júlia? Bom, então, chegamos ao fim da nossa live, né? Eu me sinto muito feliz. Nossa última live, né? E quero agradecer ao professor César. Realmente foi uma luz. Quero agradecer à professora Maura e à professora Júlia por ter dado oportunidade de eu estar mediando aqui, né? Porque eu estava muito nervosa, mas elas me deram confiança, né? E, bom, chegamos ao fim da nossa live. Posso terminar, professora? Pode, Alguma última palavra, professor?
Não, só reiterar os agradecimentos a vocês todas, a todos que estão nos assistindo, reiterar o meu enorme apreço pelo estado do Amapá, e dizer que estou com saudade de comer um peixinho naquela orla, né? Perfeitinho. Todos nós, viu, César? Também estamos com saudade da orla, que nunca mais podemos ir. Mas é isso. Bom, e não esqueçam de assinar a frequência, nós mandaremos o questionário para o e-mail de vocês e também os certificados, certo? Muito obrigada por terem assistido até aqui e eu espero vocês todos nas nossas oficinas. Tchau, tchau. Tchau, gente.